Giornale Giovana Feliz e edição especial. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred Ponto Capital. Olá! A renomada Universidade Federal de Santa Maria, com 64 anos de história, é o destaque desta edição especial do Giornale. Vamos receber a ilustre presença do magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Dr. Luciano Schuch, que está há 2 anos no comando da primeira Universidade Federal do interior do país e 12ª melhor universidade do Brasil. O programa de hoje vai levar até você a trajetória profissional do Dr. Luciano Schuch, sendo ele o servidor público que assumiu a reitoria com menor tempo de histórico de atuação na instituição. Vamos apresentar um panorama sobre a UFSM e a forma com que o magnífico reitor está conduzindo a universidade. Dr. Luciano Schuch é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela mesma instituição. É professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, PPGE, conceito 7 CAPES, da UFSM. Possui experiência na coordenação de projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico financiados por órgãos de fomento, por empresas do setor elétrico e por indústrias. Atualmente é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração Distribuída e da Unidade Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, em recursos energéticos distribuídos. Seja muito bem-vindo ao programa, professor Dr. Luciano Schuch, que muito nos honra com sua ilustre presença e com informações relevantes sobre sua carreira e sobre a nobre instituição, a UFSM. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha trajetória, mas principalmente falar um pouco da Universidade Federal de Santa Maria, que tanto contribui para a nossa cidade e região. Realmente. É um grande histórico, uma grande contribuição e é sobre ela que nós vamos falar, né, e sobre sua trajetória especialmente. Dr. Luciano Schuch, você é oriundo de uma família tradicional na área da educação, pertencendo à 3ª geração de professores da família, que atuaram como gestores da Universidade Federal de Santa Maria. A população conhece o nosso reitor, mas desconhece o que levou a seguir a carreira da educação. O que realmente fez com que você seguisse essa carreira tão brilhante? Giovana, dá para dizer que a gente falasse muito bem, eu sou a 3ª geração que está atuando na Universidade Federal de Santa Maria. O meu avô, o professor Vitor Francisco Schuch, trabalha junto com o professor Mariano desde a fundação da universidade e também foi um grande extensionista da universidade. A Universidade Federal de Roraima foi fundada pelo meu avô. Então ele foi diretor do Centro de Educação da nossa universidade, então ele foi um dos primeiros gestores da nossa universidade. E também atuou muito no comércio de Santa Maria, tinha na primeira quadra da Bozano a Casa Primavera, então ele foi um comerciante e depois virou um gestor na Universidade Federal de Santa Maria. Depois o meu pai, o professor Vitor Francisco Schuch Júnior, foi também diretor dos Centros Sociais Humanas. Como professor da administração, formada pela primeira turma, foi convidado a ser professor e atuou também. E eu, agora já 3ª geração, fui diretor do Centro de Tecnologia também e agora estou como reitor. E também teve outros professores também que colaboraram, o professor Luiz Alexandre Schuch na física. A unidade do INPE em Santa Maria, quem foi o grande batalhador foi o Dr. Nelson Schuch, também meu tio. Então, uma família toda que foi voltada para a ciência, para a tecnologia e contribuindo para o desenvolvimento da ciência nacional. Então, se a gente tem hoje a Universidade pujante,
um pouco foi a contribuição da família Schuch frente a essas instituições. Parabéns, realmente a sua inclinação para a área da educação está no DNA, né? E assim podemos compreender melhor a sua paixão pela educação, pelo empreendedorismo e pela inovação, não é, doutor Luciano Schuch? Exatamente, então tem esse DNA, eu digo, a questão do empreendedorismo também, essa minha paixão pelo empreendedorismo, a gente luta muito na universidade, vem lá do meu avô. Sim. E também da minha mãe, também teve uma livraria, eu tive uma livraria, eu trabalhei no comércio, eu tive uma livraria, então eu trabalhei no comércio, eu sei como as dificuldades do empreendedor e sei também o papel que a universidade pode contribuir para que a gente tenha cada vez mais empreendedorismo e inovação na nossa cidade e região. Perfeito, e quando um reitor de uma instituição vem de uma família com histórico na área da educação, pode-se destacar o contexto enriquecedor que essa vivência proporciona. Com certeza. E essas discussões que a gente tinha na nossa família o tempo todo, discutindo a ciência, o desenvolvimento, como agregar valor à produção nacional. Então, isso desde criança tá. E também e na escola pública também, tem várias tias, são professoras da escola pública, do estado, do município. Tudo enriquece muito essa vivência que fez com que eu tivesse esse sonho de me tornar um professor universitário e também ser o reitor da nossa universidade. Então, essa caminhada vem da família, essa inspiração do meu avô, como grande gestor, e então os mais antigos de Santa Maria conheciam muito o professor Vitor Francisco Schuch, que era um exemplo como dedicado em uma das maiores bibliotecas de Santa Maria, a particular era do meu avô. Então tudo isso vem nessa caminhada que me levou a ser hoje reitor da universidade. E além do conhecimento profundo da sua imersão desde cedo, então nesse ambiente, então foi extremamente favorável. É um compromisso arraigado com a educação que perpassa gerações, né? E que nos traz aí um grande presente para a nossa universidade, termos um reitor tão preparado, né, para atender às expectativas deste grande cargo. Professor Dr. Luciano Schuch, queremos conhecer como foi a sua trajetória profissional na Universidade Federal de Santa Maria até chegar ao cargo de reitor. Temos o conhecimento de que você foi o servidor público que assumiu a reitoria com menor tempo de histórico de atuação na instituição. Essa foi uma caminhada muito rápida. Claro, vem um pouco devido a essa experiência que já tinha na gestão universitária, de atuação até fora do UFSM em outras instituições, mas quando eu ingressei na universidade e na metade de 2009, eu em 15 dias virei chefe de departamento. Uma eleição, me tornei chefe de departamento. Fiquei 4 anos chefe de departamento, fui convidado para concorrer a diretor do Centro de Tecnologia. Isso com 3 anos e meio de UFSM, me tornei diretor do Centro de Tecnologia. Recém-chegando diretor de um dos principais centros da nossa universidade. Isso vem muito de um perfil de estar sempre colaborando, sempre disponível e tendo vou dizer assim, um conhecimento da relação interpessoal das pessoas, que é o que mais nos ajuda a crescer dentro da instituição. Nos leva além. Exato, essa relação interpessoal, ter confiança com as pessoas. E depois eu estava como diretor do Centro de Tecnologia, o professor Paulo Burma, que era o reitor na época, me convidou para concorrer junto com ele no segundo mandato. Então eu fiquei 4 anos chefe de departamento, depois 4 anos diretor do centro e 4 anos vice-reitor. Em 12 anos eu estava concorrendo a reitor e junto com a professora Marta tive êxito nessa caminhada. Então em 12 anos de universidade, ou seja, ainda um jovem professor da universidade, me tornei reitor. Eu acho que o maior mérito disso não é esse crescimento tão rápido. O maior mérito nisso é um inquieto. Eu sempre digo, eu sou um inquieto que não aceita os nossos problemas. Eu não aceito a burocracia da universidade que nos deixa lento, que faz com que a gente não tenha resultado. Então eu sempre estava questionando as nossas regras, eu sempre questiono. Sempre faço as perguntas que incomodam muita gente. Então, e essas perguntas e querer melhorar a universidade, melhorar nossos fluxos, tornar a universidade mais ágil e principalmente mais presente na sociedade, fez com que eu me tornasse tão rápido um reitor. Então eu digo, o meu mérito é não aceitar os nossos problemas, questioná-los e tentar buscar soluções. E fez com que esses meus 12 anos eu me tornasse o reitor da universidade. Com certeza essa trajetória foi muito rápida, mas ao mesmo tempo ela tem toda uma base por trás. Claro. E eu vou dizer, o maior mérito que eu tenho é ser esse inquieto e querendo sempre achar formas de melhorar. Eu não tenho medo do amanhã, não tenho medo de arriscar, não tenho medo de propor melhorias. E no serviço público a gente tem uma grande vantagem. Se a gente propõe uma melhoria e não dá certo, o que a gente pode fazer? A gente retrocede e volta como estava.
Não tem perigo que nem numa empresa privada que tu pode quebrar a empresa, que tu pode perder o servidor. Nós temos servidores extremamente qualificados, que são mestres, doutores, a gente tem recursos, temos infraestrutura. Então, por que não propor melhorias? Sim. Por que não caminhar em direção do novo, que pode nos trazer muitos resultados positivos? Eu sei que o ser humano muitas vezes tem medo dessas mudanças, mas nós estamos lá, eu e a professora Marta, para exatamente trazer essa possibilidade da mudança na universidade. Já conseguimos fazer diversas mudanças na cultura da instituição nesse curto espaço de tempo de 2 anos, na gestão da universidade também. Excelente. As pessoas geralmente são resistentes às mudanças, né? Você está falando aí de aplicar a teoria na prática, né? Nós não podemos ser teóricos tão somente. Nós temos que saber a teoria e praticar. Então, é esse seu perfil proativo que fez com que as coisas andassem dessa forma. É bastante construtivo. Exato, essa é a grande diferença. E desde as pequenas comissões da universidade, eu sempre participava e sempre questionava por que existe isso? Por que eu tenho que assinar esse documento? Por que tem que passar nesse setor? Então, muitas vezes as coisas passavam e circulavam, um processo, um fluxo, que não tinha sentido nenhum. Sim, então, qual o objetivo? Qual é o objetivo? Se não tem objetivo, vamos tirar. Ah, mas sempre foi assim. Não precisa mais. Então, com isso, a gente acabou extinguindo alguns setores, mudando os fluxos da universidade. Mas isso desde que eu entrei na universidade, porque eu sempre questionava. É o seu perfil. O perfil está questionando e tentando melhorar. Questionar e destravar. Exato, tentar desburocratizar. Então, estamos diante, sem dúvidas, de uma exitosa e particular trajetória. Mesmo você comentando que não foi tão somente porque assumiu o cargo logo assim, quando chegou no UFSM, mas também é bastante relevante, perceber o perfil do empreendedor na educação. Então, temos que considerar e abordar esse fato de maneira construtiva. Sim, Giovana, essa questão é bem importante, empreendedor. A gente pode empreender em todas as nossas áreas. A gente empreende no serviço público, a gente empreende no privado, a gente empreende na nossa casa. Essa questão de ser empreendedor, ser proativo, buscar a solução e não ter medo do novo, é que eu acho o grande espírito do empreendedor e do inovador. Então, isso em todos os setores. Na nossa vida a gente tem que empreender, certo? E não só em querer empreender que vai gerar uma nota fiscal no final, mas que nem eu digo, dentro do serviço público, a gente não tem o objetivo de ter uma nota fiscal, faturamento, mas ter uma universidade mais ágil, uma universidade melhor. E aí vem o empreendedor, um gestor empreendedor, um gestor inovador. Perfeito, reitor. E você nos traz aí uma perspectiva bastante futurista com essa sua realidade de atuação. Com sua permissão, reitor, você apresenta dificuldade de ler e escrever, dislexia. E mesmo com as dificuldades que esse transtorno específico apresenta, você alcançou os degraus mais altos na área da educação. Queremos então aprender com você como você superou todas essas dificuldades. Esse é um ponto bem importante que eu acho que vale a pena. Eu até hoje tenho dificuldade muito grande de ler e escrever. Eu tenho uma dificuldade, se eu tiver que ler um texto hoje, eu não consigo ler o texto, eu tenho que ler 2, 3 vezes para entender o texto, devido a esse meu transtorno. Eu me lembro quando eu era jovem, eu não usava relógio para ver as horas, para saber direita e esquerda. Até hoje, eu tenho dificuldade de saber direita e esquerda. Parece uma coisa simples para todo mundo, mas para mim é uma dificuldade muito grande. Então, eu tive que me adaptar a toda a minha trajetória, de como chegar e tipo assim, eu sempre digo, como que eu fiz para entrar na universidade se eu não sei ler e escrever? Como que eu acabei o 2º grau se eu não sei ler e escrever direito? Então, o exemplo que eu dou na redação, como é que eu fiz redação para o vestibular? Sim, é o que nós vamos responder agora para os nossos telespectadores. Eu tive que é bastante curioso, né, Heitor? Eu tive que decorar como fazer a redação. Eu tinha cada modelo de prova de redação da universidade, eu tinha decorado uma forma. Eu só juntava o tema, alguns pontos para fazer. Para o concurso, para professor, eu também caía 10 pontos. Sim. Eu tinha todos os pontos decorados. Aí vem uma questão da técnica. Claro, quando a gente tem uma deficiência de um lado, a gente acaba desenvolvendo do outro lado. Então, eu memorizava muito. Então, eu acabei memorizando cada um dos pontos. Então, eu tive que estudar muito mais que os outros para quase decorar os pontos para saber como escrever. Você acabava estudando todos os pontos. Todos os pontos. E fazia, muitas vezes não acontece. Tinha que usar todos os pontos e escrevia. Eu tinha 2 cadernos de quase 500 páginas escrito cada um dos pontos. Então eu tenho que fazer essa quase que decorar tudo para poder conseguir fazer uma prova que as pessoas entendam e não acham que eu não saiba escrever. Então isso, e ao mesmo tempo isso vem de um aprendizado desde criança, só que ao mesmo tempo essa minha dificuldade que eu tenho nunca me impediu.
Então eu acho um grande legado disso, que eu digo para todo mundo, todos nós temos nossas deficiências, nossas dificuldades. Mas quando a gente não tem medo, entende ela, e eu vou dizer até hoje, tem pessoas que debocham, que o reitor errou um e-mail, errou um documento, escrito uma palavra errada. Mas para mim isso é um processo natural, que todos nós temos nossa deficiência, só que isso nunca me impediu de dar esse passo à frente, claro, de concorrer, de participar. Então, eu por mais ter mais dificuldades que os outros, eu me atiro nas oportunidades, sim, sabendo que eu posso não conseguir êxito, mas eu me atiro nas oportunidades. Então, eu não tenho medo de falhar. Então, eu vou falhar várias vezes. Que nem eu disse no próprio vestibular que eu falei, o primeiro vestibular eu rodei, que eu fiz. Rodei por quê? Zerei a redação. No segundo, eu decorei a redação e consegui ser aprovado. Mas então, eu não tenho medo, não vai dizer porque eu tenho essa deficiência eu não vou à frente. Sim. E eu nunca tive vergonha de mandar um documento com algum erro. Porque agora, que bom que agora inventaram os corretores que corrigem para nós, me ajudou muito nisso. Mas então assim, eu sempre digo, as oportunidades estão aí. Sim. Se a gente não tem medo, eu brinco de se atirar. Eu me atiro nas oportunidades. Então por isso que eu fui tão rápido, reitor, porque as oportunidades chegaram, eu nunca disse não para elas. Claro. Eu vou galgando essas oportunidades. Então eu sempre digo, no colégio, no ensino médio, eu pegava todos os exames do colégio, todos. Eu me lembro que no segundo grau eu cheguei a pegar 11, 12 recuperações. E mesmo assim, atrasei meu doutorado. O meu doutorado, que eu normal era fazer em 4 anos, fiz em 6 anos e meio. A minha engenharia, demorei 6 anos e meio para me formar em engenharia. Então não é o melhor currículo do mundo, mas ao mesmo tempo tornei o reitor mais rápido. Sim, porque mas você concluiu todos os cursos? Todos. Até chegar ao doutorado. Concluí tudo. E essas dificuldades lhe exigiram muito. Né? Muito esforço. No momento que você teve que montar uma estratégia para chegar aos objetivos. Exato, e montar essa estratégia... Estudar muito mais. Muito mais. Eu sempre digo, quem tem uma deficiência tem que entender que tem que se dedicar um pouco mais que os outros. Porque o que uma pessoa é natural dele fazer, eu tenho que me dedicar muito mais. Claro. E aí vem uma questão, o que a gente mais faz no dia, a nossa rotina, a nossa disciplina determina o nosso futuro. Eu sempre digo, a gente acorda de manhã, o que a gente mais faz durante o dia é aquilo que a gente vai ser bom. Então, qual é o teu objetivo de vida? Se o teu objetivo de vida é ser um professor universitário, que nem era o meu, eu tinha que me preparar para isso. E eu vou dizer que quando eu estava começando meu doutorado, eu tinha 2 opções. Seguir um pesquisador ou ministrar disciplinas, aula nas universidades privadas. Eu disse, como é que eu vou melhorar meu currículo? Eu nunca vou conseguir ser um grande pesquisador, porque eu tenho minha limitação, mas eu consigo ser um grande professor. Então, eu larguei a bolsa do doutorado para ser professor. Trabalhei em 6 instituições privadas, comunitárias da nossa região, e o que foi que fez eu passar no concurso foi a minha experiência docente, que os meus colegas pesquisadores não tinham. Mas vou dizer uma coisa, antes de ter o concurso, eu já me preparava para entrar na universidade. 6 anos antes de fazer o concurso, eu já sabia a regra do concurso para professor 6 anos antes. Sim. E já seguia essa regra. Você já estava preparado? Para aquilo ali. Então aí vem, eu sempre planejo lá na frente. Então, para mim ser reitor, quando eu entrei na universidade, desde o primeiro dia eu me preparei para ser reitor. E eu vou dizer, para entrar na universidade, foi 6 anos antes me preparando já para entrar na universidade. As pessoas acham que num dia, amanhã eu quero me tornar professor. Não, não é assim. Eu quero me tornar reitor, eu quero me tornar, não importa o sonho que a pessoa tem. Sim. Ela tem que se preparar. Tem que ter preparo. Tem que ter, e disciplina para atingir esse objetivo. Se eu tenho um sonho, tenho um objetivo, é para lá que eu tenho que trabalhar. Todos os dias eu pergunto, o que isso contribui para o meu objetivo? Se contribui, eu coloco energia. Se não contribui, eu faço com menos energia. E o resultado sempre chega. Sempre chega. Isso vale para todos. Para todos. Você é um grande exemplo para todos nós. Né? É importante destacar o exemplo que você representa para quem tenha a mesma dificuldade, ou dificuldades semelhantes, de que é possível superar todas as dificuldades e alcançar o objetivo, mesmo tendo algum problema, alguma dificuldade a mais para alcançar esses tão sonhados objetivos profissionais que nós temos na vida e pessoais também. Claro que eu tive todo um apoio da família também que me ajudou sempre, deu suporte, isso é fundamental, mas para mim o grande diferencial é esse, é saber para onde quer ir. Aí não é difícil. Então, claro que eu sempre digo, eu sempre tenho que me dedicar muito mais que os outros. Certo? Eu tenho dificuldade com língua estrangeira, não consigo. Eu sou um reitor que tem dificuldade com inglês. E a gente recebe visitantes estrangeiros toda hora na universidade. Então são várias limitações que eu tenho, mas isso nunca me impediu de ser o reitor. Sim, nunca isso não foi fator impeditivo. Não, porque o medo não me trava. Sim. O medo, na verdade, faz com que eu dê um passo a mais.
Sim. Por isso que eu sou inovador, porque eu não tenho medo, porque como eu tenho minha dificuldade, eu nunca tive medo de não ter aceitação das pessoas, porque isso era natural. A vida inteira, os meus colegas davam risada de mim. Certo? Então, o bullying, eu tive a vida inteira o bullying. Porque, imagina, tu não sabe ler no colégio. Sim. Quando tinha que fazer uma leitura em voz alta no colégio, eu suava, toda uma preparação para como fazer essa leitura. Mas não me impediu, eu vou ler igual. Azar que eu vou ler errado e vou ler. Certo? E assim eu fui indo sempre assim, sem medo. E aí vem o maior que eu acho, dificuldade das pessoas. As pessoas, quando têm um medo, uma deficiência, elas se retraem e criam uma barreira e não dão o próximo passo. Eu, ao contrário, esse medo me motiva para dar o próximo passo. Então, acho que essa é uma das grandes virtudes do professor Luciano hoje, e aí na gestão eu faço isso até hoje. Então, primeiro, eu tenho um objetivo muito claro da vida, sempre, planejamento, disciplina, certo? E eu digo, sem medo, sem o medo. O medo nos impede das oportunidades, que elas estão aí, para todos. E eu vou dizer, quanto maior for a nossa deficiência, em todos nós temos, mais a gente tem que se dedicar, mais a gente vai ter que se esforçar, certo? Mas a gente vai conseguir chegar lá. Todos nós conseguimos chegar lá. Perfeito, você é realmente uma inspiração para quem está assistindo o Giornale, né? Porque para tanto foi preciso muita coragem, muita determinação, muita resiliência, né? Enfrentar várias barreiras para desenvolver habilidades criativas para chegar então no seu objetivo. Realmente é uma honra conhecer a sua história e poder passar aqui para os nossos telespectadores, ter essa oportunidade e essa permissão. Vamos a um breve intervalo aqui no Giornale edição especial em homenagem à Universidade Federal de Santa Maria e a seguir continuaremos a entrevista com o reitor da instituição, o professor Dr. Luciano Schuch. Volto em instantes.